Eduardo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vamos falar sobre um dos melhores isekais da atualidade. Vamos falar sobre o isekai que tem um ótimo triângulo amoroso, ambas as waifus são maravilhosas e o protagonista é impressionante, sensacional, é um maravilhoso. Para todo caso, vamos falar hoje sobre ReZero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu, na versão do diretor, o relançamento de ReZero, a primeira season em 2020. Para todo caso, Haruno Senpai aqui vai falar tudo que achou, como foi, o que gostou do episódio 10 em específico, por conta que tem muita coisa importante. Eu considero esse episódio o melhor da temporada 1 de ReZero, por conta do quê? Nesse episódio, a gente tem, digamos que, a declaração da Ran, a gente tem, digamos, os sentimentos de Subaru, a gente tem o desenvolvimento, o recomeço, o despertar do protagonista. Então, eu diria que é muito importante esse episódio, porque ele reconhece sua própria fraqueza e ele mesmo assim se levanta. Só que ele não conseguiria se levantar sozinho, e é por isso que tem a best girl da obra ali. Naquele momento, a Ran fala o herói que o Subaru é, ela diz a visão, as qualidades dele, e foi graças a Ran que o Subaru consegue se levantar, consegue, digamos que, caminhar e consegue voltar, né, dando início à continuação à história. Então eu diria que foi muito importante isso, porque o Subaru, digamos, teve vários traumas, vários problemas, vários sofrimentos, agonias. Ele já estava reconhecendo sua fraqueza, sua arrogância, ele iria desistir, só que no momento que ele conversa, ele dialoga, ele quer proteger ao menos uma pessoa, a Ran, acontece que ela diz tudo: desistir é fácil, mas você não é o tipo de pessoa que desiste, você é o herói que eu tanto amo. Então, falando todas as qualidades, fazendo com que o Subaru se levantasse, querendo dividir o fardo com ele, acontece que o Subaru vê que vai ter uma pessoa no mundo que vai olhar para ele, vai protegê-lo e vai dizer suas qualidades e sempre vai apoiá-lo e vai dizer tudo o que acha, tudo o que pensa sobre a situação como um todo, e acontece que vai ser uma pessoa que vai confiar 100% sempre nele, não importa os motivos, não importa se ele vai poder falar ou não, a Ran sempre vai confiar e vai entender o lado dele. É por isso que eu diria que é muito bonito isso, por conta de que a Ran é aquela wife perfeita, a gente vê as qualidades dela. Eu não estou falando que a Emilia não é boa, meus queridos Kohais, eu amo a Emilia também, eu acho que é muito legal, tanto que a segunda season vai ter um desenvolvimento muito em Subaru e Emilia, só que acontece que não tem como, eu prefiro a Ran e eu vou exaltar nesse vídeo porque ela foi muito preciosa, foi graças a ela que o Subaru conseguiu se reerguer. Só que acontece que uma parte muito importante deve ser exaltada, foi devido ao todo o contexto, a tudo que ocorreu, ao sofrimento, às várias perdas, digamos que a tudo o que passou. O Subaru reconhece tudo o que ocorreu, ele tem vários traumas, e acontece que a Ran consegue fazer com que ele recomece, digamos que todo o início, para que agora ele possa olhar para frente novamente e se torne o Subaru que ele quer ser, ou ao menos o Subaru que ela disse para ele que ela conhece. Então foi muito bonito porque o Subaru, ele tem um amadurecimento, um desenvolvimento devido a tudo o que ocorreu e graças à ajuda da Ran. Então é por isso que eu gosto muito desse episódio, pelo fato do Subaru crescer na obra. Ele reconhece tudo que passou, ele reconhece quem ele foi, só que acontece que ele vê uma visão que ele não conseguia visualizar de si mesmo, ele só se odiava, e graças às palavras da Ran, ele consegue se aceitar. Então acontece que daquele momento em diante, a gente vê que ele quer se tornar o herói que a Ran se apaixonou, e assim ele volta a ser o Subaru com aquela personalidade boa, só que amadurecido. E digamos que mais astuto, ele ficou muito melhor, você vai notar isso ao longo do vídeo. Então eu acho que foi muito bonito essa parte, e é por isso que é um dos melhores episódios. Seja pela declaração da Ran, seja, digamos, pelos sentimentos do Subaru, como pelo amadurecimento. Então é incrível, é impressionante esse episódio de ReZero. Na versão do relançamento é o episódio 10, e é o melhor da primeira season. Eu diria que na versão de 2016, né, na primeira temporada, sem, digamos, a versão do diretor, eu acredito que é o episódio 18 a 19. Eu não me lembro, eu não me recordo, mas é um desses, e eu considero também o melhor episódio. Mas para todo caso, eu tenho que falar tudo que eu achei, como foi, o que eu gostei desse episódio, porque a partir de então, eu ainda vou falar tudo que eu achei, né, tal cena, como foi o diálogo que eu mais gostei, só que acontece que eu quero começar falando sobre uma parte que foi cortada e que deveria ter tido no episódio, porque o Subaru aceita os sentimentos da Ran, só que acontece que ele pode entrar num relacionamento com ela, acontece que ele não nega isso, e foi cortada essa cena, é como se a direção não quisesse dar espaço para que tenha Ran e Subaru, e acontece que isso é um plot importante, é um desenvolvimento importante, sendo que o Subaru ama tanto a Emilia como a Ran, e isso vai acontecer muito na segunda temporada, porque é essencial, digamos, ser mostrado o amor do Subaru pela Ran, isso tem que ser mostrado na segunda season. Eu digo porque eu estou acompanhando, eu comecei a ler a novel, eu sei do que eu tô falando, e acontece que o Subaru tem um amor equivalente tanto pela Emilia como pela Ran, então acontece que eles não poderiam ter cortado, porque se é a versão do diretor, onde você tem que mostrar cenas novas, cenas que foram cortadas da primeira versão, você deveria mostrar, sendo que é um plot importante, e muitas pessoas vão falar, poxa Haru, mas como assim? Foi 50 minutos, né, já tava o tempo acabando, mas
Normalmente, eles conseguem fazer de 55 a 56 minutos. Esse episódio, eu acredito que foi 52 minutos. Então, isso é desculpa, porque eles poderiam ter colocado uma cena que iria durar 2 minutos e meio, onde tem o diálogo do Subaru com a Ren, digamos que em frente à árvore lá mundial, aquela árvore enorme, onde eles estão se preparando para o ataque contra a Baleia Branca. E acontece que é importante, porque nesse momento a gente vê que a Ren fala, eu não ligo, eu quero ser a sua segunda esposa. E o Subaru disse, olha, se a Emília não ligar pra poligamia, quem sabe? E a Ren fala, eu vou me esforçar para convencer. E isso foi importante por quê? Porque não é que o Subaru é um cafajeste, um cara terrível, mas ele sente amor pelas duas. Porque foi mostrado antes da Ren falar isso, que o coração dele palpita por ela. Por mais que ele tenha dito mais uma vez na árvore, eu amo a Emília, acontece que ele fala, mas meu coração palpita por você também. E ele diz, por mais que eu pareça um cara terrível em dizer isso para você, Ren, acontece que é o que eu sinto, é o meu sentimento. E acontece que mostra, porque não tem como. Poxa, olha o que a Ren fez por esse cara todo esse tempo. Então acontece que ele também sente algo muito bonito pela Ren. Ele é apaixonado pela Emília, só que ele também tem sentimentos nutridos e fortemente que estão do mesmo nível da Emília. Ou seja, o Subaru ama as duas. E acontece que isso tem na novel, isso é importante. É um plot que vai ter que ser mostrado na segunda temporada. E acontece que a direção me corta isso, sendo que já é o relançamento. Poxa, vamos ser honestos, eles não poderiam ter cortado isso. É uma parte importante que você já fale. Poxa, Haru, mas é que você prefere a Ren, por isso que você queria que tivesse essa cena. Seja honesto, não é por isso. É por conta que, por mais que eu prefira e goste mais da Ren, eu acredito que era importante ter isso, porque já é o relançamento de 2020. Digamos que já é anos após. Você tem que colocar e incrementar cenas que não são originais, são cenas que tiveram na novel, e acontece que é uma parte importante porque é o desenrolar romântico do triângulo amoroso, onde mostra os sentimentos do protagonista, porque ele não ama apenas uma garota, ele ama as duas, e eles vão e me cortam de volta isso. Poxa, isso é muito importante para a história, gente, é isso que eu quero que vocês entendam. Então isso me deixa insatisfeito, porque então por que tá tendo a versão do diretor logo em 2020? Só para as pessoas relembrarem? Só para colocar, digamos, a alteração que eles fizeram na originalidade da versão de 2016 logo no final? Só por isso, eles só querem focar nesse final. Isso é, digamos, problemático. Isso é triste. Eu sei todos os problemas que a staff ocorreu, mas não é como se eles já não tivessem preparado esse episódio antes. A staff tá com problemas, não é à toa que adiaram ReZero, né, para julho, como você viu no Hard Information. Só que acontece que isso é questionável, por conta de que eles já estão trabalhando com isso faz tempo, não é de última hora. E acontece que é uma cena que eles já cortaram na primeira adaptação e me vem de volta com isso. Isso me deixa triste, bravo e decepcionado, porque é como se eles quisessem cortar toda a parte que tem Subaru e Ren. Isso é problemático, mas eles vão ter que colocar na segunda season, eles vão ter que mostrar a parte romântica, eles vão ter que mostrar o sentimento do Subaru pela Ren. Seria melhor que eles mostrassem agora? Seria muito melhor, porque ajudaria a mais, digamos, a staff na segunda season. Só que tudo bem, eles vão ter que colocar. Só que o que eu já quero que você tenha em mente é que o Subaru ama as duas. Ele não tem sentimento maior por Emília ou por Ren. Ele gosta das duas e isso foi enfatizado na novel nessa parte. É claro que ele diz, eu amo a Ren. Ou melhor dizendo, eu amo a Emília. É como se parecesse que ele gosta mais da Emília. Mas eu quero que você veja que ele tem fortes sentimentos pela Ren e você vai perceber isso. Para todo caso, acredito que exaltei o ponto muito principal, eu acredito que era um dos principais que eu queria conversar com vocês, que é sobre essa alteração. Mas para todo caso, acredito que agora sim podemos falar mais sobre o episódio 10, agora a parte que foi adaptada, que foi mostrada, aquele diálogo lindo entre Ren e Subaru. E se você me perguntasse que esse episódio ele vai ficar conhecido como o amor de Ren fez com que Subaru pudesse recomeçar, por mais que seja o início e ele não conseguisse se perdoar, é um novo recomeço para o Subaru. Ele vai ser o herói que a Ren se apaixonou, ele vai agir nas qualidades, nos pontos que ela citou. Só que dessa vez a gente vê o amadurecimento do protagonista. Ele quer seguir esse caminho que a Ren possibilitou, só que ele reconhece todas suas falhas, traumas e fraquezas que ele passou. E isso é importante pelo fato do que? Por conta de que vemos que inúmeras vezes o Subaru tornou o impossível no possível. A gente percebe isso. Seja nos primeiros acontecimentos, quando ele salva a Emília, seja quando ele faz com que o tempo da Ren fosse descongelado. E acontece que ele fez tudo isso, ele foi um herói de verdade. Só que o problema é que o Subaru, ele não estava mais conseguindo tornar isso no possível. Ele estava passando por diversas situações que ele não estava mais visualizando um caminho, e ele estava entrando no desespero. E acontece que, cego pelo desespero, digamos que ter visto inúmeras mortes de pessoas que ele ama e tem um carinho enorme, acontece que ele não conseguia mais dialogar, ele estava com pressa,
essa, e acontece que ele falava cada fala, digamos que cada informação, e isso poderia prejudicar de certa maneira a si próprio. Então a gente percebe, digamos que as falhas que o Subaru tem, só que acontece que naquele momento ainda, o Subaru não conseguia visualizar essas falhas em si. Por mais que as pessoas apontassem, acontece que ele não queria admitir isso. Então no momento que ele admite para si próprio, porque ele já cansou, ele quer desistir, ele tentou inúmeras vezes, ele quer ao menos ver o sorriso da Ren, uma pessoa que ele conseguiu proteger, ele conseguiu fugir para longe com ela, ele, digamos que já estaria satisfeito, é como se fosse a remissão dele. E acontece que naquele momento em diante, a Ren fala, me desculpa, por mais que seja meu sonho, eu já tenha planejado tudo que você também iria me falar agora, eu não posso ir com você, porque se eu fosse, eu iria abandonar o Subaru com o que eu amo. E daquele momento em diante, ela fala as qualidades do Subaru, e é uma parte arrepiante e emocionante, porque a gente vê que o Subaru não conseguia visualizar suas próprias qualidades, e nesse momento a Ren acaba com ele quando diz, você sabe o quanto eu gosto desse Subaru? Você conhece esse Subaru que eu tanto falo? Você só conhece si próprio, você não conhece esse Subaru que eu conheço. E nesse momento, o Subaru poderia visualizar finalmente um caminho, afinal as pessoas podem discordar, as pessoas podem acusá-lo, as pessoas podem achar que são mentiras, as pessoas podem não acreditar, mas existe uma pessoa que vai confiar no que ele falar, vai ter uma pessoa que vai ajudá-lo, sempre terá uma pessoa que vai andar atrás dele e quando for necessário vai reerguê-lo e vai ajudá-lo, e essa é a Ren. Porque ela diz, eu confio em você, eu entendo que provavelmente você deve ter alguns motivos que você não possa me falar, mas eu quero que você saiba que eu irei confiar, eu sempre estarei com você. E foi muito importante porque daquele momento em diante a gente vê uma mudança até na Ren, porque eu quero que você lembre que o Subaru, digamos que uma linha alternativa, antes de acontecer essa linha que ele desiste, acontece que foi no mesmo episódio, eu acho, ele fala, e acontece que a Ren fala, se houver realmente, é como se ela não confiasse 100% dele, e acontece que já nessa linha alternativa, a gente vê a Ren, digamos, confiando plenamente, falando algo que poderia aquecer e fazer com que o Subaru acordasse, porque está num contexto diferente. A gente vê que o Subaru desistiu dessa vez, e acontece que naquele momento em diante ele estava inseguro, estava desesperado ainda. Então acontece que o desespero faz com que as pessoas não queiram totalmente acreditar em você, e daquele momento, quando o Subaru ele já tinha praticamente desistido de tudo, acontece que ele tem o que ele precisava ter ouvido desde o começo, palavras de confiança, e ele tem graças a Ren. E acontece que foi muito importante isso, porque a gente vê que tem duas formas diferentes da Emilia e da Ren, né? Só que acontece que a Ren, ela pode confiar cegamente, ela acredita no herói que salvou ela. E acontece que isso foi essencial para que o Subaru pudesse se reerguer. Só que foi essencial isso quando ele reconhece sua fraqueza e seus erros. Afinal, ele foi arrogante, ele foi fraco, ele tornou o impossível diversas vezes possível. E acontece que não é isso. Tem vezes que ele vai falhar, ele vai ter que recomeçar, ele vai ter que tentar fazer isso. E acontece que ele estava vendo que ele não estava conseguindo e ele queria desistir. E acontece que é nesse momento que a Ren fala, desistir é fácil, mas você não é o tipo de pessoa que faz isso. E quando ela fala essas palavras, ela fala toda a visão que ela tem sobre o Subaru, é como se ele finalmente pudesse, digamos que, voltar a acreditar. Acontece que é nesse momento que a gente vê o recomeço de Natsuki Subaru, porque como o Ren diz, se você não consegue se perdoar, se você está tão caído nas trevas, a gente irá recomeçar sua vida, sua jornada a partir de agora. Se você acha que você não fez nada, você pode fazer a partir de agora. Vamos recomeçar novamente, vamos melhor, fazer desde o zero. Enquanto que o momento que o Subaru diz, por que você me ama tanto? E ela diz, porque você é o meu herói. Acontece que o céu brilha novamente para Subaru e a gente vê que tudo em volta dele muda, a perspectiva. E foi desse momento em diante que ele finalmente pode ter uma confiança em si novamente, porque ele se torna mais forte. Por mais que ele diga, eu tenho pontos fracos, eu sou insignificante, eu não posso fazer nada sozinho, eu não posso passar confiança, acontece que é o momento que o Subaru fica forte. Porque eu quero que você tenha em mente que quando você reconhece suas fraquezas, você é extremamente forte por saber seus pontos fracos. E isso não é algo que qualquer pessoa pode fazer. E o Subaru reconheceu tudo isso e mesmo assim ele não quer desistir. Ele quer salvar a Emilia e acontece que ele diz para a Ren que ela é a única que pode ajudá-lo. Ela é a única que pode fazer com que ele consiga carregar tudo isso. Ela é a única que pode fazer com que ele perceba quando ele está errado. Então quando ela pede ajuda dele porque ele não quer desistir, a gente vê que foi a volta do Subaru. Um Subaru totalmente novo. Mantém o humor, mantém a carisma, mantém a coragem.
só que agora ele está muito mais forte porque ele não tem arrogância, ele não tem ego, ele não está mais fraco, porque ele reconhece sua fraqueza e isso o torna mais forte conforme a gente vai perceber. Então, nesse momento é impressionante porque a gente vê um desenvolvimento de protagonista sensacional que emociona a gente, porque a Ren foi fundamental para que ele pudesse confiar e ter amor e poder olhar para frente, que ele pudesse, digamos que, acreditar que ele poderia fazer mais alguma coisa graças à ajuda que ele teria no caminho. Então eu acredito, meus queridos corrais, que eu concluo essa parte do meu querido Subaru recomeçando, sendo o início dele, com a frase: mesmo que a lua se despedaça, eu irei acreditar em você, eu serei a primeira, pois eu te amo, Subaru-kun. Eu acho que foi sensacional, porque isso foi uma parte que fez com que o Subaru ficasse mais confiante em si, que ele visse que ele pode ter alguém que vai acreditar nele, que ele não precisa desistir, porque alguém sempre vai estar ao seu lado e vai dar o máximo para ajudá-lo. Alguém que não vai exigir explicações, é só ele falar que essa pessoa ama ele e vai confiar. Eu diria que aquelas lágrimas que foi mostrado na grande árvore foi essencial, porque mostra que ele pode ficar calmo, relaxado, e ele pode ficar tranquilo que alguém vai ajudá-lo. Então foi muito importante isso, porque o Subaru finalmente ele tá reconhecendo que a Ren vai sempre ser o apoio fundamental que vai ajudá-lo, e assim ele nunca irá desistir. Então acredito que perfeito. Eu acho que para concluir essa parte, eu só falo que quando ele diz que ele quer a ajuda dela, ela fala: você é muito cruel, Subaru-kun. Subaru-kun no Hidoi Hito, ou Hito no Hidoi. Depois eu tenho que ver a sentença se eu pronunciei ela certo. Mas em Portugal você é uma pessoa muito cruel, Subaru. Você é o tipo de pessoa cruel, porque você pede ajuda pra pessoa que você acabou de rejeitar e você ainda se declara pra outra, Subaru, na minha frente. Eu acho que foi sensacional, foi incrível, muito divertido, porque a Ren, ela aceita e vai ajudar o herói dela, porque ela tá feliz em ver que o Subaru voltou a si. Ele vai agora conseguir novamente, digamos que, recomeçar. É o início dele numa jornada onde ele vai fazer tudo possível, ele vai pensar numa ideia para que ele possa ver todos felizes, sorrindo. E naquele momento em diante, quando ele vê que a Ren ajuda, ele pega ela pela cintura, pega pela mão, coloca, digamos que, ao lado dos braços dele e fala: você vai assistir de camarote o seu herói se tornar o maior dos heróis. Eu acho que foi muito bonito, porque a Ren finalmente pode chorar, porque ela vê que o Subaru retornou a si e que ele não vai mais desistir. Tudo passou, ele tem toda essa experiência, ele reconhece, mas ele sabe a importância da Ren e de tudo que ocorreu, e agora ele vai caminhar para que ele possa continuar tornando o impossível no possível, sem desistir, porque agora ele sabe o que deve fazer. Então, desse momento em diante, foi lindo, emocionante, é só isso que eu posso enfatizar, porque finalmente a Ren e o Subaru daí começam os planos. E acredito que, tendo falado praticamente dessa parte, que era o essencial que eu queria ressaltar com vocês, ainda vamos falar sobre outras cenas relevantes em torno desse episódio. Eu acredito que, antes de falar de uma parte importante também em volta, digamos que desse Subaru que negocia, tem uma boa lábia agora devido à experiência que ele teve com as candidatas da seleção real, eu quero enfatizar ainda uma parte que é em volta do Subaru e da Ren, e da Emilia, de certo modo. Por conta do que? Eu acredito que a parte que o Subaru fala "eu amo Emilia" poderia ter sido omitido do episódio. E muitas pessoas vão falar: por que, Haru, você acha que deveria ter sido omitido? Você não acha que tá pegando mais no pé da Emilia, da direção, em volta disso? Eu acho que não, porque eu estou falando que poderia ter sido omitida nesse momento. Afinal, eu quero que vocês entendam que aquele contexto estava tão bonito pra resposta do Subaru ser "eu amo a Emilia", é, digamos que, meio que decepcionante. A gente sente isso ao ver a cena. Eu acredito que até a pessoa que não shippa tanto Emilia ou Ren percebe isso, porque é uma parte que, poxa, tava lindo, tava emocionante. Eu acho que se você coloca, ao invés de "eu amo a Emilia", "eu quero proteger a Emilia, eu quero vê-la feliz, eu quero que ela possa sorrir diante de todos nós", eu acho que teria sido sensacional, porque teria continuado o contexto, só que só teria cortado a parte "eu amo a Emilia". Eu não estou dizendo que você não pode colocar no episódio 10. O que eu quero que você entenda é que ele poderia ter colocado "eu amo a Emilia" na parte que foi cortado da árvore mundial, como o Subaru fala mais uma vez: "eu amo a Emilia, mas eu tenho sentimentos, meu coração palpita, eu também te amo, Ren". Porque lá ele iria falar também, só que acontece que a gente já teria pegado o contexto de antes, realmente o amor dele é a Emilia, só que aqui a gente vê reafirmando, digamos que falando realmente claro, só que ele confirma também que ama a Ren. Imagine que legal, porque teria sido perfeita essa parte, eu acho que ficaria muito melhor. Então isso, ao meu ver, teria sido impressionante, e eles poderiam ter feito uma adaptação muito mais bela e grandiosa e magnífica. Então é só um ponto aqui meu,
mas acredito que somente visando minha visão, minha opinião, eu queria colocar aqui no vídeo para que vocês saibam como poderia ficar melhor ao meu ver. E acredito que agora vamos para a parte da caça à baleia branca. Acredito que agora a gente vai se encaminhando para a parte final do episódio, porque você vai ver que vai ser bem rápido agora. Então, a gente vê que Subaru-kun, maestro, eu diria. Afinal, por ter passado por diversos traumas, ele aprendeu, né, como negociar. Ele aprendeu tudo devido às candidatas reais. Afinal, elas acharam que o Subaru nunca poderia recomeçar e falaram tudo o que ele deveria ter feito. E acontece que ele usou isso, né, nessas negociações. Afinal, ele fez um acordo para cooperar com a Crush. Assim, ele é Crush, ou Crush, me desculpa a pronúncia. E acontece que ele fala também, ele negocia com a Anastasia, ele chama o Roswell. E acontece que ele faz o plano perfeito, né, os Midedes lá do Subaru, aquele Konoyaro. A gente vê também que ele consegue fazer com que tenha um forte exército. A gente vê que tá tudo perfeito, porque ele fala que ele vai ter como recompensa, ele vai conseguir fazer com que eles tenham como recompensa acabar com uma criatura que já está devastando o mundo por vários anos, milênios, a grande baleia branca, aquela assassina. E acontece que isso será perfeito. E acontece que o Subaru fez a negociação, né, da maneira que poderia dar uma vantagem para ele, e assim ele vai construindo o plano dele para salvar Emilia e todos. E acontece que isso vai ser muito vantajoso, porque assim ele acaba com o grande empecilho do momento atual, que é a baleia branca. Então ele precisa de um grande apoio, de um grande exército. Ele apresenta todos os fatores, ele usa o Mitya como se fosse, né, o dispositivo que fosse avisar. Acontece que eles acabam caindo na lábia, a Crush ainda fica meio assim, ela não quer confiar, mas o sensor de mentira dela não tá funcionando, então ela decide confiar pelo olhar do Subaru. Então daquele momento em diante, a gente vê que fica épico, porque eles vão à caçada da baleia branca. A gente vê que o Irma-Eru-san, que é um dos grandes mordomos dos animes, ele agradece profundamente o Subaru e ele diz: eu sinto por você a mesma gratidão que eu devoto à minha grande mestra. Isso pode parecer qualquer coisa, mas ele nunca ia servir uma lealdade para qualquer outra pessoa, e ele demonstrou isso para o Subaru. Eu quero enfatizar isso. Mas que desse momento em diante, né, a gente já sabe, né, a vingança que ele quer ter contra a baleia branca, a história da mulher que ele perdeu. Eu fico até bem curioso como é que eles vão adaptar isso. Será que eles vão cortar? Será que eles vão adaptar fielmente? Mas, para todo caso, a gente vê que foi tudo solucionado, né? Eles vão ajudar, eles já estão no campo de batalha, né? Eles se prepararam, e quando eles chegam lá no momento, o telefone toca, né? Dando o sinal da baleia branca. Acontece que ela surge, e quando a Crush iria falar: Topras, vamos acabar com eles, acontece que o Subaru fala: nananina não, minha querida, eu morri centenas de vezes para armar esse plano, para ser esse o momento ideal. Eu que sou o protagonista disso aqui, você fique quieta que quem vai liderar sou eu. Então acontece que ele fala: vamos acabar com ela, Buchi, Yaro, alguma coisa assim. E a gente vê que daí o Subaru vai, a Ren usa a magia Aru Ryuma, onde acerta com gelo a baleia branca, e daí eles vão, né, no cavalo do dragão lá, o Partagius. Eu não sei bem a pronúncia desse dragão. O nome dos personagens de ReZero é bem complicado de pronunciar. E acontece que a gente vê que, tipo, literalmente foi muito da hora, porque o Subaru vai ser a isca, então nada mais justo que ele que lidere. Afinal, ele que arquitetou, ele que foi o grande maestro, ele que possibilitou a movimentação desse exército inteiro. E acontece que daí acontece da Crush ver isso, né, e tipo, ela pensa: tá, agora não adianta nada, ele já tomou a dianteira, eu só vou falar: sigam aqueles dois. E acontece que é isso, tipo, ele tomou a liderança dela. Então foi sensacional, impressionante. Foi a melhor maneira de acabar o melhor episódio dessa season. Sem dúvidas, perfeição é pouco para ReZero, porque de longe é um dos melhores isekais da atualidade. Eu acredito que a parte que foi focada lá da baleia branca, eu teria achado muito mais divertido quando eles colocam, digamos que uma fala da Ferris, ou digamos que da Crush, tipo, falando do som, né, do dispositivo, do Mitya. Por mais que fosse uma situação séria de morte, né, a baleia branca assassina, por que elas não reclamaram do som? Teria sido ficado muito melhor. Eu acredito que também o som foi muito engraçado, foi uma das cenas que eu me matei de rir, porque uma situação mega tensa e o toque do telefone. Eu acho que teria sido legal se eles tivessem colocado uma referência à Open Ending de ReZero. Eles poderiam ter colocado isso como som, teria ficado muito mais bacana, né, digamos que era um easter egg da obra. Mas, por todo caso, é só minha opinião. Eu acho que no relançamento de 2020, eles poderiam ter feito isso. Minha opinião, ao meu ver. Para todo caso, o meu querido lá, o Imareru Musan, a gente vai ver o poder de um homem apaixonado.
Não é à toa que ele tá preparado pra caçar aquela desgraça da baleia branca. Vai ser sensacional ver isso. Eu gostei de ver lá aquelas crianças lobo, eu acho elas muito perfeitinhas. O Subaru diz: eu não acredito ainda que você é o number 2 da tropa de liderança. E acontece que ela fala: você já me conhece? Então, sério, foi muito divertido, muito engraçado e muito emocionante. O ReZero sabe como mexer comigo. Então, eu acredito que praticamente eu falei tudo que eu queria sobre esse episódio. Digamos que a parte que eu acho que eles poderiam ter feito uma adaptação melhor, a parte que eles cortaram que eu deveria enfatizar, o que eu gostei do episódio. Mas praticamente com tudo falado que eu queria, ou quase tudo sobre esse episódio, vamos àquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de ReZero? Mas acredito que antes de falarmos o que podemos esperar para o próximo episódio, eu devo enfatizar uma cena que foi muito engraçada e muito divertida. Se eu não colocasse no vídeo, eu ia ficar me arrependendo muito. Então, a cena é quando o Subaru escolhe o dragão que ele vai usar. Foi muito engraçado, porque ele não é especialista. A gente percebe isso. E acontece que a Ferris fica, tipo, toda brava. Ela fala: você não gostou de nenhum. E acontece que ele fala: eu tenho um cara que é especialista, de quem estudou anos qual é o melhor. E acontece que foi engraçado, porque quando ele escolhe, é um dragão que já havia sido, né, digamos, tido uma relação com ele. Então, é a raça que possui maior orgulho. E acontece que esse dragão permitiu que o Subaru acariciasse a cabeça. Então foi muito engraçado, porque na mesma hora que ele fala foi amor à primeira vista, eu vou com esse, acontece que a Ferris fala: não fala isso, a Ren vai ficar triste. Foi extremamente divertida essa cena, porque a gente vê a rivalidade da Ren com um dragão. Pra você ter ideia, não é com a Emilia, e sim com o dragão. Foi muito boa essa parte. Pra todo caso, acredito que assim eu falo praticamente tudo que eu queria falar sobre esse episódio perfeito, que poderia ficar super perfeito se a direção tivesse mudado alguns pontos. Mas pra todo caso, em emoção, ele foi muito bom. Ele foi tão bom quanto a primeira temporada, na primeira versão. Eu acredito que, ressalto mais uma vez, a cena da Ren do Subaru foi linda, grandiosa, Subarashi. Eu gostei de ver o Subaru reconhecendo o tipo de pessoa que ele é, assumindo suas fraquezas, só que ao ponto que ele iria desistir, ele dá a volta por cima, e foi graças a Ren. Só que dessa vez ele reconhece o tipo de pessoa que ele é, só que ele também vê tudo que ele é. Ele reconhece também os pontos que a Ren apresentou para ele. Então, eu acredito que a visão do Subaru, o tipo de Subaru que ele quer ser, é o herói que a Ren, digamos, ama e se inspira e reconhece e diz para ele. É esse o tipo de Subaru que ele quer ser. É muito bom. Então, foi muito bonito essa parte. Mas, para todo caso, praticamente com tudo apresentado, agora sim, vamos para o ponto. O que podemos esperar para o próximo episódio de ReZero? Para o próximo episódio de ReZero Kara Hajimiru Isekai Seikatsu, nós faremos a caça à baleia branca. Lembremos que a temporada está se concluindo, então acredito que vai ser uma das melhores partes. A gente vai ver, digamos que, os vários problemas ou soluções. Como será que eles irão liderar? Como será que veremos Ren e Subaru? Será que o Irma Eremo-san será o MVP do episódio? Para todo caso, promete uma grande caçada. Devo ressaltar que uma das minhas waifus favoritas é Kurush. Eu acho que ela é muito perfeita, muito bonita, tem uma personalidade nobre, e na segunda season a gente vai sofrer um pouco com ela, mas vamos achar ela ainda perfeita, vamos querer proteger tanto ela quanto a Remo. Acredito que é isso que eu posso dizer do próximo episódio, como vai ser um pouco, mas vai ter muita coisa legal, né? A gente vê que provavelmente eles já devem acabar de vez com o arco da baleia branca. Depois eles devem focar um pouco na parte, acredito que do Subaru, talvez da Emilia, apesar que eu não lembro se essa parte foi original da novel, ou melhor dizendo, original do episódio, ou se foi parte fiel da novel. Eu sei que o final vai ser, digamos que, mudado, ele vai ser modificado, porque o final eles vão seguir fidelidade à novel, eu acredito. Eles vão ter que fazer vários pontos que são considerados originais, sendo que é pra ser fiel, mas pode ser que isso já venha a ser apresentado já no próximo episódio. Pra todo caso, a gente tem que ficar atento, porque promete, caçada baleia branca. Concluindo isso, a gente vai ver coisa nova e o ReZero promete. Mas então, acredito que praticamente tendo falado tudo que eu queria, é aquela história, né? Assistindo os próximos episódios, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo, a gente se vê no próximo vídeo de ReZero Mata, né?